Bom, gente, então, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula. Essa é mais uma conversa, né, e instruções iniciais sobre projetos de prevenção e combate a incêndio, né? A ideia é trocar uma ideia com vocês e ainda mostrar, dar meio que a espinha dorsal, né? Construir a espinha dorsal de um projeto de prevenção e combate a incêndios, com base nas normas catarinenses, tá certo? A nossa IN. E, claro, também de acordo com as normas brasileiras, mas de maneira geral a gente vai trabalhar mais com as normas catarinenses, tá? Bom, para começar essa conversa, eu achei no eu achei num site de um corpo de bombeiros, tá? Um texto interessante, tá? Sobre a questão do corpo de bombeiros. Bom, primeiro, né, todo projeto preventivo, né, basicamente todas as edificações consideradas aí de alta complexidade ou média complexidade, elas deverão passar pelo um órgão, né, fiscalizador. Esse órgão fiscalizador, né, no nosso caso aqui em Santa Catarina, é o Corpo de Bombeiros Militar. Ao, o áudio está baixo? Para mim está ok aqui. Para mim está ok. O áudio está baixo, para mim está tudo certo. Deixa eu ver aqui, ó. Para mim está tudo certo. Mais para alguém está baixo o áudio, gente? Ou é só para você aí que solicitou aí? Ó, o áudio para alguém, então deve ser problema aí no seu PC, se você conseguir aumentar, tá certo? Então assim, gente, uh, vocês vão normalmente funciona dessa forma, né? Nós temos aí concessionárias de energia, então elas são responsáveis por analisar projetos elétricos. Nós temos a saúde, nós temos o meio ambiente, nós temos as prefeituras, então elas que regulamentam, né, elas que gerenciam, né, a regularização dessas edificações, né, e desses serviços. Claro, elas precisam ter um processo burocrático, ou seja, uma fiscalização do projeto para ver se o projeto cumpre certinho as diretrizes estabelecidas. E aí no final você ganha lá que a gente chama lá de alvará ou uma certificado de aprovação de projeto para você poder aí executar a edificação, tá certo? No caso do projeto Prevenção contra Incêndio, projeto de prevenção contra incêndios, o órgão fiscalizador é o Corpo de Bombeiros, tá? O órgão fiscalizador é o Corpo de Bombeiros. Bom, mas claro, o Corpo de Bombeiros, de maneira geral, ele é militar, né? Ele é militar, então ele é uma instituição estadual, né? Por conta da nossa Constituição, né? Então, só para a gente poder avaliar isso, né? Deixa eu até deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que eu consegui dar um zoom. Então, só para a gente contextualizar a questão de do porquê que faz parte do Corpo de Bombeiros, é o celular atrapalhando de novo. Né? Por que cabe ao Corpo de Bombeiros trabalhar essa fiscalização? Né? Porque a nossa Constituição Federal, ali no seu artigo 5º, né, que trata lá dos direitos e deveres individuais, dizem que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, note que nesse texto, né, na própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, ele fala sobre o direito à vida, né? Então todo mundo tem direito à vida, né? E a gente sabe que incêndios ceifam vidas, né? A segurança, ou seja, incêndios envolvem questões de segurança e também a propriedade, porque também nesse caso há um patrimônio, né, que pode ser consumido aí por um determinado incêndio. Então note que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela já demonstra que todos são iguais perante a lei e todo mundo tem direito ali à vida, à segurança e à propriedade, né? Bom, continuando ainda nesse artigo aqui que eu achei no site do Corpo de Bombeiros Militar, se eu não me engano, Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso, né? Pelo que está ali, parece do Mato Grosso. Ainda acerca desse artigo aqui, né? A gente pode dizer aqui, ó, que a Carta Cidadã, né, que no caso é no seu artigo 44, que é a Constituição, ela expressamente disciplina, né, o artigo 144 expressamente disciplina o que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Defesa do Estado e das instituições democráticas. E ele diz ali, nesse artigo, que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a prevenção da ordem pública e da incolumidade, né, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aqui embaixo ele fala do Corpo de Bombeiros Militar. Então, note que no próprio artigo 144 da Constituição, a gente vê que a segurança pública é dever do Estado. Então, né, a gente vê que segurança tem a ver com a questão da prevenção, né, de prevenção e combate ao incêndio, né? Então, é dever do Estado, por isso que os bombeiros militares são estaduais, são órgãos estaduais, né? Tá certo? E também, claro, a incolumidade de pessoas e do patrimônio. Isso tudo, né, faz com que o Corpo de Bombeiros Militar que tenha realmente atribuição legal de legislar, né, não é bem legislar, né, ou seja, de fiscalizar, né, essa parte, né, que corresponde à parte de prevenção e combate a incêndios. Bom, acontece que o Estado, às vezes, ele não consegue atingir todos os locais, né, todos os lugares, todas as regiões. O Estado, às vezes, não consegue atingir. E aí, é claro, nesse caso, é até legal que pessoas comuns, né, civis, possam se juntar e montar ONGs, né, instituições, para fazer o papel do Estado, que deveria ser feito pelo Estado, né? E aí surgem lá os bombeiros civis, né? Os bombeiros civis. Então, existem cidades aí que você, para provar um projeto, você não entra com um projeto num bombeiro militar, você acaba entrando com um projeto lá numa instituição da prefeitura, ou normalmente é vinculado à prefeitura, né, uma fundação ou alguma outra coisa que regulamenta também naquela cidade, naquela região. É claro que através de lei municipal, decreto, sei lá, a Câmara de Vereadores deve votar a lei para poder montar, né, essa estrutura, né, para fazer com que essa estrutura funcione. E aí gera um problema, né, gente? Por quê? Porque se gera lá toda uma estrutura,
se gera lá cargos, né? Porque tem emprego, funcionário, diretores e tudo mais, que tem uma estrutura, né? De, de socorristas enfim, né? Tem lá todo um patrimônio construído lá pelos bombeiros civis. Aí de repente vem o Estado e diz assim, não, agora eu vou criar um batalhão lá que vai trabalhar nesse local. E aí sempre dá problema, tá, gente? Porque aí envolve pessoas, né? Envolve interesses políticos, principalmente, né? Das duas partes, né? Enfim. Mas de maneira geral, os bombeiros civis eles acabam perdendo a ação porque por conta da Constituição, né? Então, normalmente, se o bombeiro militar ele for a trabalhar numa determinada região, é bem possível que os bombeiros civis deixem de existir, né? E aí passa a ficar tudo por conta dos bombeiros militares. É claro que aí isso entra justiça e tudo mais, né, no meio. Ninguém quer largar o osso, né? Depois que se cria toda uma estrutura para poder desempenhar um determinado serviço, depois ninguém quer largar, simplesmente largar assim, né? Muitos perdem emprego e tudo mais. Eu não sei bem como é que está essa transição, né, dos bombeiros civis para o bombeiro militar. Enfim, mas de qualquer forma, é só para deixar claro que a responsabilidade do projeto de prevenção e combate a incêndio cabe ao Corpo de Bombeiros Militar, tá? E eu vou ser bem sincero, entre um corpo de bombeiros militar e um corpo de bombeiros civis, eu prefiro militar, sabe? Eu sei que eles são bem, né, bem ao pé da letra, né? Alguns, né, não vou generalizar, mas eles são bem corporativistas, isso é uma corporação natural, eles são bem corporativistas, mas o bombeiro civil eu acho que gera mais corrupção, sabe? Gera mais coisas erradas. Estão mais sujeitos a influências políticas, né? Embora o bombeiro militar também sofre grande pressão política, mas eu acredito que menos, né? Ou seja, o bombeiro civil sofre mais pressão política do prefeito do, do que um bombeiro militar que é um órgão estadual e aí pode sofrer pressão, mas não do prefeito, em sim do governador né? Até porque normalmente os comandantes gerais eles são indicações políticas também, né? São nomeações, então, enfim. Espero não ter falado nenhuma besteira. Se eu falei, por gentileza, quem quem souber um pouco mais, né, até um bombeiro que está mais por dentro dessa situação e puder contribuir com o nosso vídeo, quando ele for disponibilizado, é, por gentileza, nos ajude a entender essa, essa esse balaio de gato aí entre bombeiros civis, militares. Aí tem mais os voluntários que, enfim, a ideia não é entrar, a aula não é sobre bombeiro, né? A aula é sobre projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, aqui na nossa região, de maneira geral, o projeto de prevenção e combate a incêndio, ele é submetido ao corpo de bombeiros, tá? Local, a um batalhão local. Aqui em Santa Catarina, até pouco tempo atrás, nós entrávamos com um projeto de maneira física, né? Eu não sei se eles permitem que a gente entre de maneira física ainda. Então a gente tinha que ir lá preencher um, um formulário, né? Preencher um formulário que antes era impresso, mas passou a ser há pouco tempo atrás, há bastante tempo atrás já, né? Esse formulário passou a ser digital. E aí você preenchia o formulário de maneira digital, depois recebia lá a taxa
Esse formulário você tinha que entrar com algumas informações importantes acerca do projeto, como o tipo de ocupação, a altura do edifício, área do embasamento, área da torre, número de pavimentos, enfim, algumas informações você era obrigado a colocar nesse formulário, né? Então você tinha um formulário padrão em que você preenchia, depois tinha a taxa paga, você imprimia lá uma cópia do projeto arquitetônico e depois 2 cópias do projeto preventivo de combate a incêndio, né? Que é um projeto multidisciplinar, né? Então tem várias disciplinas, muito provavelmente com 2 profissionais distintos. Normalmente trabalhavam engenheiros civis e engenheiros eletricistas e às vezes engenheiros mecânicos, no caso de pressurização de escadas, né? Engenheiro eletricista normalmente trabalhava mais na parte de para-raios, certo? Recentemente, aqui em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros acabou meio que não precisa mais apresentar o projeto de para-raio em projeto de prevenção e combate a incêndio. Isso foi uma coisa boa, né? Principalmente para nós, engenheiros civis, né? Enfim, porque a gente sempre precisava de contratar um engenheiro eletricista para fazer o projeto aqui em Santa Catarina, isso deixa claro, né? Chegou até um momento que teve um problema lá com o CREA e até para iluminação de emergência, alarme de detecção de incêndio, era obrigado a contratar engenheiro eletricista, mas isso voltou, né? Enfim, ainda a ação tá sendo julgada, não veio justiça nesse negócio, também envolvendo interesses aí da Câmara da Elétrica, deram o maior tiro no pé da história, o CREA, o maior tiro no pé da história, que no fim, ao proibir os engenheiros civis de assinar projetos, os engenheiros civis procuraram os tecnólogos e não os engenheiros eletricistas, então eles viram que não houve o retorno, né, de taxas para o CREA, de taxas, recolhimento de taxas para o CREA em função da proibição, então foi o maior tiro no pé da história. Quem sorriu aí, quem agradeceu essa briga aí do CREA, de engenheiros civis, de engenheiros eletricistas, são os tecnólogos que fazem parte de um outro conselho, eles riram à toa. Enfim, e aí os engenheiros civis tiveram que contratar tecnólogos para fazer projeto preventivo de alarme, detecção de incêndio, sinalização luminosa de abandono do local, iluminação de emergência, para-raio, aterramento de para-raio e só. Eu acho que é só. A parte elétrica, acho que é só. Né? Enfim, como eu falei para vocês, é um projeto multidisciplinar, né? Mas agora, com o CREA retornando, né, as atribuições de engenheiros civis com relação a alarme, detecção de incêndio, a iluminação de emergência e até para-raio, o engenheiro civil pode assinar para-raio agora, nesse momento. Foi interessante ali que o bombeiro tirou ali o para-raio do projeto preventivo, embora o para-raio seja um projeto importante a ser executado, ele não é mais analisado pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos os Corpos de Bombeiros de Santa Catarina. Saiu uma normativa que diz que não há mais necessidade. Eu vi essa normativa, não sei se eles voltaram atrás ainda, tá? Mas foi recente, né? Certo? Bom, então a gente sai daqui e como o projeto do bombeiro ele precisa passar por uma instituição militar catarinense, no caso da gente, né? A gente tem que entrar no site do Corpo de Bombeiros. Então, vou aqui, ó, www.cbm.sc.gov.br. E aí a gente entra no site do Corpo de Bombeiros, tá? É claro que bombeiro não faz só análise de projeto, ele faz muitas outras coisas, então é um portal, né? E tem uma área destinada aqui às normas, né? Então você tem aqui, por exemplo,
a análise de projeto, que agora é digital, tá? Antes era físico, né? Você só preenchia o formulário online e tinha que imprimir lá o arquitetônico, o preventivo e encaminhar. Agora a análise, se eu não me engano, é totalmente digital. Depois que virou digital, eu não entrei com nenhum projeto, então não tenho essa expertise ainda, mas já fiz muitos projetos preventivos contra incêndio, né? Essa é a minha especialidade, sou especialista em projeto de prevenção e combate a incêndio, né? Então, mas assim, ó, para desenvolver os projetos, você tem que analisar aqui as normas, né? As normas aqui, que a gente chama NSCI, que é Normas de Segurança contra Incêndio, elas estão aqui dentro das instruções normativas. Então você vai clicar aqui e aí você vai ter da IN1 até a IN 35. Note que é muita norma. Qual é a grande vantagem das normas aqui do Corpo de Bombeiros? É que elas são gratuitas, né? Aí você vai perguntar, mas é uma norma estadual e tem a norma brasileira, qual que você tem que seguir, tá? De maneira geral, a mais restritiva. Aqui dá mais restrição, tá? Se for na primeira na primeira análise, assim. Bom, mas se tiver que escolher entre uma e outra, você, por gentileza, escolha as instruções normativas, tá, gente? Porque as instruções normativas, elas possuem é, elas possuem caráter de lei, elas foram, né, elaboradas, existe uma lei estadual que regulamenta, que autoriza ao bombeiro a redigir essas normas, né? E essa lei passou pela Assembleia Legislativa Estadual e foi lá promulgada pelo governador do estado. Então, é uma lei estadual. E as normas ABNT não são, né? Não são lei, tirando as NRs, né? Com exceção das NRs. Mas as normas NBRs, elas não são lei, né? Enfim, devem ser seguidas. Por isso que eu falei da questão das mais restritivas. Eu sempre tenho essa ponderação, né? Se a norma brasileira diz uma coisa, a norma catarinense diz outra, qual é a mais segura? Qual é que tem mais restrição? Eu adoto a que tem mais restrição e argumento isso no memorial descritivo e deixar bem argumentado para que o bombeiro, na hora de fazer a análise, entenda o que você está fazendo, porque senão ele vai indeferir o seu projeto porque você não cumpriu a IN. Agora, se você explicar por que não cumpriu, é bem possível, isso não é garantido, até porque, como eu falei para vocês, o militar ele tem uma coisa boa, né? Eu vou falar, não posso falar mal porque senão daqui a pouquinho não prova nem o projeto. ele, tem, ele tem uma coisa boa, tá? Porque principalmente do corpo de bombeiros, tá? Ele sente orgulho em acordar de manhã e vestir aquela farda. Então a chance dele ser parcial ou querer fazer alguma coisa errada é muito provável, até porque ele zela muito pela carreira que ele tem, né? E tem também não só a carreira, mas também a reputação, né? Que você leva durante a carreira. Isso no bombeiro civil isso já muda, né, gente? É por isso que eu prefiro o bombeiro militar ao bombeiro civil, tá? É justamente por isso, tá? Porque o Corpo de Bombeiros é uma instituição muito respeitada. Acho que é a das mais respeitadas que a gente tem, públicas, né? Então, o cidadão, quando veste aquela farda, ele se sente ali né? Ele tem, como é que eu vou dizer, orgulho. Né? Ele tem orgulho de vestir e de fazer parte dessa instituição. Tem problemas, como todas as instituições têm, né? Mas é, imagino, até porque eu não estou lá dentro, né, para saber, mas para quem está aqui de fora, os, imagino que o problema dentro do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina, né, deixar claro, né, porque tem alguns corpos de bombeiros aí nos países do Brasil aí que andaram se envolvendo até com câmbio, né, fazendo, como é que se diz,
comprando, ganhando ingressos da Copa do Mundo e vendendo, né, lá do Rio de Janeiro. Né? A gente viu até reportagens. Enfim, isso não, isso acaba denegrindo um pouco a imagem. Mas de maneira geral, eu admiro muito, principalmente a que tem aqui em Santa Catarina, eu admiro muito, né? Nosso governador aí, né? Era bombeiro, mas não tá muito bem não. Não tá muito bem não. Votei nele, mas olha, não voto mais. Tá. Tá. Ele tá meio perdido, né? Ele se perdeu totalmente. Ele, principalmente também na questão da quarentena, que eu acho que ele antecipou muito, foi muito antecipado até pelo. Depois ele voltou atrás e depois desvoltou atrás e foi muito atrapalhado nessa questão do coronavírus aí, né? Ele acabou se elegendo com uma plataforma e mudou a plataforma. Enfim, a ideia nossa aqui não é falar de política. Bom, mas estamos falando de uma instituição estadual, respeitável, né? Enfim. E aí, gente, a primeira coisa que você tem que fazer quando for, né, desenvolver um projeto preventivo é conhecer a estrutura das normas. Né? Então você tem aqui ó, da IN 01 a IN 35. É claro que a boa parte dela se destina a projetos que não fazem parte, por exemplo, postos de reabastecimento de combustíveis. É claro que essa daqui, se você está fazendo um projeto residencial multifamiliar, não vai ler a N21, né, gente? Parques de armazenamentos de líquidos inflamáveis, não faz parte. Enfim, instalações elétricas de baixa tensão. Aqui, isso aqui é interessante, né? Porque ele fala sobre a questão do DPS e tudo mais. É importante ler tudo, mas você pode ver, por exemplo, né? O projeto preventivo, assim, as disciplinas do projeto preventivo, elas começam a partir da IN 06, tá? As disciplinas, né? Você vai fazer um projeto de extintor, então é IN 06, projeto de rede de hidrantes, IN 07, projeto de gás canalizado, IN 08, sistema de saídas de emergência, IN 09. Aí tem, claro, os pareceres técnicos, os adendos ao que está escrito na IN. Mas, se eu não me engano, alguns pareceres técnicos que estão aqui, além de estarem como anexo, eles pegam, né, e alteram o texto dentro da própria IN já vem atualizada, se eu não me engano, tá? Então, a IN 09, importante, né, que é o sistema de saída de emergência. A IN 10 foi revogada. Essa daqui é o do sistema de para-raio, né? Sistemas de para-raio, IN 010, revogada pela NT, né? 48 de 2019. Então dá para ver que foi ano passado, é recente, bem recente, né? Final do ano passado. Enfim, e também tem uma outra que foi revogada, se não me engano, o L ponto, né? O L ponto ele não existe mais, né, no projeto preventivo contra incêndio. Então, se você estiver fazendo um projeto preventivo, fazer parte do projeto arquitetônico, fazer parte tira o L ponto, gente. Né? Arranca esse custo fora da edificação que ele não faz mais parte. Né? Para mim, nunca foi importante. Para mim, não passava de um elefante branco em cima da edificação que nunca era utilizado. Né? O L ponto. Enfim, se tem escada, se tem elevador de emergência, a escada é protegida, é enclausurada, ela tem que dar a saída até a descarga. A pessoa tem que descer, não subir, né, para o L ponto. Tem que descer em direção à rota de fuga, parede e todo o sistema de saída de emergência é feito já prevendo lá um certo tempo para você conseguir sair da edificação. Então, na verdade, enfim, para mim
L ponto é um desperdício, né, de dinheiro e de tempo, principalmente para o engenheiro projetar, executar e tudo mais. Enfim. E aí, nesse caso agora, a gente pode utilizar lá a cobertura para fazer uma cobertura duplex, super moderna, aproveitando toda a cobertura, sem e ganhando área útil no apartamento de cobertura, sem precisar, né? Tirando ali aquele elefante branco que é o L ponto, tá certo? E a L ponto está dentro também da IN09, tá? Que é Sistema de Saída de Emergência. Então, note, como eu falei para vocês, são sistemas multidisciplinares. Alguns estados, você na ART, você bota lá, é Projeto Preventivo contra Incêndio, você coloca lá, né, em alguns estados. E aí contempla todos os sistemas preventivos dentro do Projeto Preventivo contra Incêndio. Aqui em Santa Catarina é diferente, né? O CREA aqui, cada sisteminha desse, né, tem um código. Então você vai ter lá um código para sistema de extintor. Tá? Sistema preventivo por extintor. Depois você vai ter um código para sistema hidráulico preventivo. Você vai ter um código para instalação de gás combustível. Você vai ter um código para cada um. Aqui em Santa Catarina, você, às vezes, num projeto preventivo, dependendo do projeto, é necessário duas ARTs, porque existem limites, né, de códigos por ART. Então, às vezes, é necessário duas ARTs por conta disso. Enfim. Então, vamos dando sequência aqui. Então, a primeira coisa que você precisa conhecer são os procedimentos administrativos, né? São os procedimentos administrativos. Como é que funciona o expediente do Corpo de Bombeiros, né? Quais são os tipos de vistoria que existem? Quais são os tipos de licenças que existem? Como é que se faz a entrada com o projeto do Corpo de Bombeiros? E isso está na IN 01, parte 1, né? Então, aqui ele fala sobre os processos, né? E também fala sobre a questão do expediente, né? Como é que funciona o Corpo de Bombeiros na prática, né? Quais são os alvarás que você precisa ter. Enfim, se eu não me engano, na parte 1 também tem até os formulários. Vamos abrir aqui para ver qual é. Porque aqui, se eu não me engano, tem até os formulários. Então ele fala sobre a questão da NSCI, que é a Norma de Segurança contra Incêndio do estado de Santa Catarina, e você vai ver muito o termo PPCI, que é Projeto de Prevenção contra Incêndio na norma, né? Então você vai ver muita questão como é que é a organização da instituição, como é a tramitação do expediente, enfim. É importante ler para você entender como é que funciona. Tá vendo que eu falei PPCI aqui, ó, né? Projeto Preventivo contra Incêndio. Então, é importante. Então, atestado de edificação e regularização, então tem os anexos, né? Então, a vantagem, você pode vir aqui e clicar, que ele já vai direto para o anexo que você precisa preencher para dar a entrada no Corpo de Bombeiros, né? Então, você tem o anexo para dar entrada no projeto, né? Formulário de reconsideração, se você tiver alguma, né? Formulário de consulta técnica externa ou requerimento. Ou seja, aqui é o seguinte, gente, isso aqui é um saco, tá? O que eu tinha que fazer? Você tinha que imprimir isso aqui, levar no Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú, que pedia pra gente preencher isso aqui. E aí, para você conseguir marcar uma consulta técnica. Então, você tinha que ir 2 vezes no bombeiro. E aí, pô, o bombeiro ficava lá perto da rua 1500. Se você chegar lá, era um trânsito danado. Era uma eu acho que deve estar lá ainda, né? Lá em Balneário. Então, poxa, você tinha que ir lá para protocolar aqui o formulário para depois ser atendido. É um negócio doido, um negócio que podia ser feito online ou até por telefone. Aqui em Itajaí, o Corpo de Bombeiros marcava a consulta técnica por telefone. Você ligava, falava, então agendava por telefone. Né? Aqui não, lá em Balneário você tinha que ir 2 vezes lá para fazer uma consulta técnica externa. Pô, era um saco. E aí, vamos ver aqui, também tem relatório de prevenção contra incêndio, né?
Então você tem que chamar do RPCI, né? O Relatório de Prevenção contra Incêndio. Vamos ver aqui se tem alguma coisa, funcionamento. Tem o fluxograma de como é que se faz, como é que funciona os requerimentos, né? Como é que funciona aí as consultas técnicas. Tem um fluxograma para você entender como é que funciona. Mas de maneira geral, você tem aqui o requerimento para análise, ABIS e funcionamento, RPCI, que é um relatório. Esse relatório serve apenas para edificações, se eu não me engano, tá? Isso, quem souber mais que eu, esse relatório, ele é para edificações de baixa complexidade, até 200 metros quadrados, então você não precisa fazer o projeto, basta desenvolver esse relatório e já está ok, recolhe taxa, paga, está tudo certo. Né? Tá certo? Então você tem aqui os requerimentos, então tem identificação de imóveis, quando é de blocos, enfim, e aí ele tem algumas, por exemplo, de habite e tem de análise, né? De análise você só vai preencher até o análise. Depois tem o de habite, aí tem outras coisas para você preencher aqui, né? Algumas características que você precisa preencher. Enfim, então você precisa ver qual é o tipo de processo que você quer, selecionar. Dados do imóvel é obrigado a ter, bloco, isso aqui é obrigado a ter. Agora, se for análise, você pega essa parte, se for habite essa parte, e aí faz lá um formulário e apresenta no Corpo de Bombeiros. Se eu não me engano, o de análise ele deve ser online, então não há necessidade de você preencher por aqui. Você consegue preencher essas informações aqui num formulário online. Ele já provavelmente já vai gerar a taxa. Se não gerar, talvez ele te mande por e-mail. Então é uma coisa boa, né? Você não precisa ir até lá para fazer isso. Você consegue fazer tudo online. Se eu não me engano, eles estão com um procedimento, estão em processo de implantação, já estão até implantando, né? Você já consegue mandar até o projeto de maneira digital, né? Então, enfim, mas não, isso aí é o que a gente ouve, né? Eu não, a partir do momento que passou a ser digital, eu não entrei com o projeto ainda. Então, né, ultimamente eu estou fazendo mestrado, dando bastante aula, e tem o corona, e tem tudo. Praticamente não estou mais fazendo o projeto, estou dando consultoria na área de cálculos, tanto na parte de prevenção contra incêndio, na parte de projetos hidrossanitários. Então, praticamente eu não estou mais concorrendo a nível de projeto, né? Mas eu tenho muitos clientes em que eu dou consultoria, né? Nessa área. A gente marca umas horas, eu dou aula para ele, né? Aqui no escritório, ou para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa. Normalmente é uma pessoa. Ela vem aqui, paga a minha hora, usa ali 2, 3 horas e sai com o projeto resolvido, né? Com todas as suas dúvidas tiradas. Tá certo? Então, né? Então é isso aí. E aqui estão os formulários. Bom, porém, se você for com relação a começar a desenvolver o projeto mesmo, né? Começar a desenvolver o projeto, então a gente já vai começar aqui, ó. Eu já vou começar aqui na página 2, tá? Chamar aqui de memorial descritivo, tá? Descritivo. Então, notem que já para dar entrada no projeto, nós temos umas informações de dados de imóvel, algumas informações que estão pedindo ali naquele relatório. Então, normalmente, tá, gente, quando eu faço o projeto, eu começo o projeto com um item 1, tá? Primeira coisa, caracterização do imóvel, tá certo? Esse é o primeiro título que eu vou colocar. E ali eu descrevo toda a edificação. Muitas dessas informações são informações que estão lá no formulário que se repete, tá? E, se possível, né, eu coloco o formulário também como anexo no memorial descritivo. Formulário preenchido, né? Enfim, então tem caracterização do imóvel. Uma outra coisa que eu faço no projeto, no memorial, logo depois, assim, primeiro eu não faço nem caracterização do imóvel, eu coloco lá das partes, né? Das partes. Que nesse caso entra, deixa eu botar aqui. Nesse caso vai entrar
contratante, dados da contratante, da contratada, né, conforme o contrato. Tá? Então, eu coloco, primeira coisa, eu coloco das partes, depois faço uma caracterização do imóvel. Dentro da caracterização do imóvel, eu vou deixar claro aqui que a gente vai trabalhar o formulário, né, as informações do formulário. Um descritivo completo, né? Tem que deixar claro para se ele vai ser comercial, residencial, qual é o uso dessa edificação, né? E, por fim, eu coloco o quadro de áreas, né? Que é o quadro de áreas do projeto arquitetônico. Tá? E aí termina aqui a minha caracterização do imóvel, tá certo? Bom, e depois eu vou fazer uma segunda coisa. Depois que eu faço a caracterização, eu tenho um outro título, que aí eu chamo classificação da edificação quanto à ocupação, tá? Quanto à ocupação. E aqui, nesse título, eu vou ter que fazer uso da classificação da edificação quanto à ocupação. Eu tenho que fazer uso, deixa eu pular para cá, eu vou até olhar primeiro para depois escrever aqui, né? Fazer uso da IN01, né? IN01, a segunda parte da IN01, certo? Que aí ele tem uma forma de classificar aqui as edificações, tá? Vamos ver aqui. Então, notem que eu tenho edificações residenciais do tipo A, que vai do A1 ao A3, então você tem alguns tipos, né? Horizontal é quando, no caso de casas geminadas, vertical, edifício de apartamentos em geral, e aí eu tenho a coletiva, né? Pensionatos, internatos, enfim, né? Capacidade máxima de 16 leitos, né? Porque, se eu não me engano, a partir da I, ela passa a ser transitória, né? Passa a ser uma edificação transitória, que aí já entra como serviço de hospedagem, né? Assemelhados, hotéis assemelhados, enfim. Ou seja, passa para serviço de hospedagem. Então, no caso da edificação, estudo de caso de vocês, seria A2, né? A2, que é edifício de apartamento em geral. Certo? Vou dar um zoom maior aqui. Não vou deixar assim porque eu estou pegando para o meu corpo aqui não atrapalhar a gravação. Tá? Eu estou... Para vocês aí que estão de plateia, eu não estou aparecendo. Na minha gravação, eu estou aparecendo no canto da tela. Tá certo? Bom, então você já vai classificar. Então, aí, claro, você vai escrever, né? De acordo com o anexo B da IN01, tabela 1, anexo B da IN01, deixa eu ver aqui, IN01, parte 2, anexo B, vamos lá. Final. Cadê? Será que eu botei errado aqui? Eu peguei a norma errada. Calma, que é essa aqui. Não. Calma, que é essa aqui. Não, calma. Qual é a norma, meu Deus? Isso aqui. Eu peguei IN01, parte 1. Pô, cadê a parte 2? Tá aqui. Ah, tá aqui. Bom, tava noutra aba aí. Então, vamos olhar aqui a primeira tabela, com o anexo B. Né? Nós temos aqui o anexo B. Vamos ver o que diz o anexo. Tem o anexo A. O anexo A são as siglas. Né? Você entender o que é cada sigla. Então, anexo B é a classificação. Então, a gente vem aqui no memorial. Então, você vai dizer o seguinte, tá? Ó, eu sou bem tipo advogado nesse caso, né? Segundo IN 01 traço parte 2,
a edificação em questão é classificada como tipo A2. Residencial. Antes chamava residencial privativa multifamiliar, agora está chamando de outro tipo, né? Que é edifício de apartamento em geral. Pronto. Edifícios de apartamento. Eu esqueci de botar anexo B, né? Apartamento em geral. Opa, geral. Pronto. E aí, no caso, perdão, parte 1, parte 2, vírgula, anexo B. A edificação em questão é classificada como tipo A2, edifício. Bom, acabou aqui a classificação da ocupação quanto à ocupação, tá? E aí, claro, você vai deixar um negrito aqui, um vermelhinho, sei lá, né? Para classificação. Porque você vai classificar ela de acordo com as informações que você caracterizou aqui em cima, né? Então, você vai primeiro caracterizar para que serve, se ela vai ter comércio ou não, se ela for comercial e o comercial for apenas no térreo e as áreas comuns e essa saída, né, a saída desse comercial for diretamente para o exterior, você ainda tem uma edificação do tipo de apartamentos em geral. Agora, claro, que se tiver uma galeria, né, uma galeria que sirva como área comum, tá? E rota de fuga e tudo mais, e que as rotas de fuga se sobreponham, aí você vai ter que considerar a edificação como mista. E aí, nesse caso, você vai ter a residencial e a mista, e aí você vai sempre, no caso, a residencial e a comercial, e você sempre vai ter que adotar a mais restritiva, né, a pior das situações, das duas normas. Agora, se as saídas forem no térreo, por exemplo, diretamente para o exterior, que é o comum, né, edifícios residenciais multifamiliares com embasamento, e lá no térreo várias salas comerciais, essas salas comerciais dando saída diretamente para o exterior, sem aquela área de uso comum, né, ou um corredor que seja comum à circulação da edificação residencial. Então você pode considerar os edifícios, só aquelas salinhas comerciais como estabelecimentos comerciais, porém todo o edifício como edificação residencial multifamiliar, ou seja, edifício tipo A2, edifícios de apartamento em geral agora, de acordo com essa nova normativa. Tá certo? Somente o comercial é que você vai adotar como comercial. Caso tiver um conflito, tudo vira comercial, que normalmente o comercial é o mais restritivo, né? Mas, enfim. Mas pode ser assim, residencial e comercial, residencial, e se tiver outro uso, né? Reunião de público, por exemplo. Se for residencial, reunião de público, pode ter? Pode, mas aí vira tudo reunião de público. Se tiver a saída comum. Se não tiver, você consegue trabalhar de maneira separada. A gente tem que também analisar a questão da compartimentação, tá? Porque essa norma nova, ela fala muito da questão da compartimentação horizontal e vertical, que é você preparar a edificação para que o fogo não se propague nem na horizontal e nem na vertical, né? Tanto o fogo quanto a fumaça, né? Você não tem influência nem do fogo nem da fumaça na horizontal nem na vertical, tá certo? Então, classificação da ocupação enquanto a ocupação está feita. Logo depois, gente, eu faço o meu quarto item do meu memorial. E aí eu chamo ele de definição dos sistemas preventivos, tá? Vocês vão ter que fazer esse memorial, para quem for meu aluno aí do curso, vai ter que fazer esse memorial dessa forma, né? Dessa forma aqui, tá? Então, definição dos sistemas preventivos. E aí a gente continua na IN 01, tá? A gente continua na IN
0,1. E aí a gente vai um pouquinho mais para baixo, tá? Tem outras tabelas, vamos ver aqui algumas tabelas, com relação à classificação contra ocupação. Mas tem a tabela olha só, a próxima tabela, anexo C já, né? Então você tem que analisar a sua edificação, tá? Ela é menor do que 750 metros quadrados e tem, né, E, tá? Aqui é um E, né? É uma lógica E. Tem que obedecer essas duas regras, não é ou. Tem que ser E. Se uma delas não obedecer, já não é mais, né? Se uma delas falhar, já não funciona mais. Então, se a área de edificação for menor ou igual a 750 metros quadrados e a altura menor ou igual a 12 metros, ou a gente pode fazer o contrário, né? Se a área for maior do que 750 metros quadrados ou a altura for maior do que 12 metros, aí a gente usa essa tabela aqui, né? E aí, claro, notem que eu tenho aqui, ó, vários sistemas preventivos, tá? Vários sistemas preventivos. E no caso, olha só, no caso do A, vamos analisar aqui, ó, no caso do A, que é o nosso caso, né? Que é o A2, está dentro do A. Notem que não vai precisar de brigada, não vai precisar de controle de materiais e acabamentos, não vai precisar de controle, claro, com exceção da escada, né, da saída de emergência, que você tem que fazer com piso em combustível, derrapante e tudo mais. Não necessário fazer controle de fumaça, não é necessário sistema de alarme e detecção de incêndio. Ele nem fala de alarme, fala só de detecção automática de incêndio, mas se detecta, tem que dar o sinal sonoro, né? Não adianta só detectar. Detectar e não avisar não adianta. Então aqui é a mesma coisa que alarme de detecção de incêndio, também não precisa. Sistema de extintores vai precisar. Sistema de gás, lembrando que nosso projeto não vai se enquadrar nessa tabela, né? Mas se você tiver um imóvel dessa condição aqui, então aí tem sistema hidráulico preventivo, aí ele coloca lá X6, né? X6. Então marcou 6. Aí é exigido a partir de 4 pavimentos, tá? SHP é ligado ao reservatório com consumo mínimo de 2.000 litros. Tá? Nesse caso, nem vai ser estranho esse consumo mínimo de 2.000. Será que ele não está exigindo RTI? Você pode usar o consumo mesmo da edificação? Interessante, né? Ela falou o consumo aqui, ó. Não falou RTI, né? Reserva técnica de incêndio. Bom, imagino que se o reservatório normal for acima de 2.000 litros e a edificação for a 4 pavimentos, mas ainda tiver ali, difícil, né? 12 metros de altura. Enfim. Né? E aí ele fala, assim, enfim, você tem que analisar essas notas gerais para ver se seu edifício não acaba entrando num critério desse, numa exceção dessa aqui embaixo, né? Tá certo? No nosso caso, que é do projeto da Estudo de Caso, que a gente está fazendo o curso e as aulas, as áreas são maiores que 150 metros quadrados e também tem altura maior do que 12 metros. E aí, gente, olha só, acesso à viatura, tá? Somente na classe A1. Somente na classe A1. Somente para a classe A1, né? Aqui, somente para a classe A1. Acesso à viatura e compartimento horizontal, compartimentação horizontal em áreas, né? Beleza, IN14. Então, nesse caso aqui, com edifícios, nesse caso, edifícios térreos, se eu não me engano, residencial térreo, né? Não tem pavimentos. Bom, aí você tem poucas coisas a fazer. Porém, se for A2, que é o nosso caso, né? A2, e aí a gente tem que analisar a questão da altura do edifício. A nossa está aqui, ó, maior do que 30 metros, nossa tem 100 metros de altura, mais ou menos. Então vai precisar de todos esses sistemas preventivos aqui, ó. Vai precisar de brigada de incêndio? Né? Ó, é importante, né? Então, ó, residencial multifamiliar está isento de brigada de incêndio, estando submetida à capacitação EAD, né, que ensina à distância,
do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, dá uma colher de chá aqui para o pessoal, né? A brigada de incêndio. Ele é exigido, porém ele pode ser substituído por um treinamento da questão de EAD, né? Então, enfim, então não haveria necessidade de brigada de incêndio em edifícios residenciais, apenas um treinamento das pessoas. Interessante isso, né? Mas de qualquer forma, vai ter que ter acesso a viaturas da edificação, né? Principalmente para poder o bombeiro conseguir colocar pelo menos a escada a escada na fachada, né, para poder fazer o resgate, principalmente no embasamento. Dificilmente conseguirá chegar na torre, né, depende do tamanho do embasamento, mas principalmente no embasamento da edificação. É necessário ali o alarme, né, lembrando que alguns edifícios, né, eles são em blocos, e aí você tem que dar condição de o bombeiro parar do lado da edificação. Então tem que ter acesso à viatura. Nesse caso, quando você tem um edifício que é já ao lado da rua, né, ao lado da rua, a própria via já serve, né, o estacionamento da via já serve como acesso à viatura, certo? Deve ter também, se não me engano, um espaço reservado para atendimento de emergência. No caso, é só olhar em N35 e ver o que eles exigem lá, tá bom? Vai precisar de chuveiros automáticos? Somente em edifícios maior do que 30? Não, mas ele tem uma consideração 2 aqui, ó. 2 é prédios acima de 100 metros de altura, tá? Quase cai na nossa situação, né? Essa altura aqui, gente, ó, você tem que analisar, que tem que ver onde é que diz. Se eu não me engano, essa altura aqui é em relação ao piso de descarga, tá? Não é em relação ao topo da edificação. É o acesso do último pavimento útil, no caso, o duplex inferior, que não é nem o duplex superior, é o duplex inferior. Então, nesse caso, nosso prédio vai dar menos que 100 metros de altura. Se eu estiver enganado, vocês procurem aqui e olhem, tá? Porque imagino que isso esteja vinculado à saída de emergência, e as saídas de emergência são classificadas dessa forma. Não é a mesma altura do para-raio, por exemplo. Para-raio, a altura do edifício inteiro, né? Aí vai até o topo da caixa d'água. No caso do saída de emergência, a altura do edifício H é até o piso do último pavimento útil. E o último pavimento útil é a saída da porta, né? Não é nem o pavimento duplex superior, é o pavimento duplex inferior, né? Tá certo? Compartimentação horizontal ou de áreas. E sim, vai ter que precisa de compartimentação horizontal, precisará de compartimentação vertical. Aí, gente, olha só, esse edifício maior que 30 metros de altura, a compartimentação vertical ela é danada, tá? Ela é danada porque ela praticamente impede a utilização de pele de vidro, se eu não me engano, tá? A última vez, né, na minha disciplina de compartimentação vertical da especialização, ainda a pele de vidro não é capaz de proteger contra o fogo, né? Então a tendência do fogo seria estourar o vidro do pavimento de cima e passar pela sacada, né? Enfim, o fogo se propagar pela fachada da edificação. Essa compartimentação vertical praticamente impede aí o uso de pele de vidro. Aí você é obrigado a fazer internamente uma mureta, aproveitando a viga da parte de baixo. Ou seja, tem que ter uma altura, se eu não me engano, de 1,20 m ou 1,5 m de altura. Uma compartimentação, né, na fachada de 1,20 m a 1,5 m de uma parede ou estrutura de concreto entre um pavimento e outro. Não dá para fazer full, né, igual todo mundo gosta, né? Ou seja, abertura total, né, de baixo até em cima. Isso já está complicando a fazer. Controle de fumaça não é obrigatório. Controle de materiais e acabamentos é interessante, tem que fazer. Nesse caso, você tem que colocar no projeto lá a questão do revestimento de parede, teto e piso, né? Principalmente piso, né? Mas também você tem que especificar que não pode ter
parede com material em combustível, ou parede com material não propagante, ou com teto não propagante, ou teto em combustível, enfim, tem. Ou retardante, né? Enfim, tem a EN, né? Que é controle de matriz e acabamentos, a EN 18, você vai ter que lê-la e fazer lá. O CAD Hydro ele tem lá a questão dos materiais e acabamentos. Você consegue controlar, você consegue seguir a simbologia, né? E até vem com umas setinhas, você consegue com blocos dinâmicos, né? Eu quero a parede, né? Parede do lado da esquerda e da direita. Né? Essas duas paredes, elas são incombustíveis. As paredes de baixo e de cima são paredes não propagantes, por exemplo. Então você consegue colocar no projeto essas simbologias, né? O CAD Hydro tem isso, tá? Basta você colocar lá em incêndio, né? No catálogo de incêndio. Detecção de incêndio, nesse caso, vai ter, para edifícios maiores que tem 30 metros, vai ter, e aí tem uma nota 3 ali, que 3 é onde? Deixa eu ver aqui. Detecção de incêndio, é o 5, na verdade, eu tô meio cego, gente, desculpe. É o 5, então você vai ver aqui o 5, exigindo detecção automática de incêndio a partir de 40 metros de altura. Tá? Então, a detecção, né, prédios com detecção acima de 40 metros de altura. E aí, essa detecção, tá, você tem que analisar, porque antigamente, antes, né, detecção de incêndio, você tem ali a IN específica, e você vai ver isso aí em específica, nessa IN, dependendo da altura do edifício, né, você tem a detecção. Até uma determinada altura, bastava você colocar a detecção nos na casa de bombas, na casa de máquinas, casa de bombas, casa de máquinas. Basicamente, até uma determinada altura, só bastaria colocar essa detecção aí, né? Só que para prédios maiores, né, para edifícios maiores, você tem que colocar também no átrio dos apartamentos, ou seja, na entrada ali, né? Na entrada do apartamento. Lembrando que se tiver duplex, no caso de vocês, duplex, você tem que ver se a entrada não dá para um pé direito duplo, que aí teria que ficar o detector de fumaça teria que ficar no pavimento do superior. Lembrando que o detector de fumaça tem ali uma altura máxima de 8 metros de pé direito, 8 metros. Tem que ver também, olhar na norma, que detector de fumaça tem um limite de altura a ser considerado. Detector de temperatura também, né? Menor do que o detector de fumaça. Enfim, você vai fazendo isso aqui, então o que vai acontecer no memorial, né? Olha o primeiro item que precisa ter: acesso de viatura. Então vai ter que estar aqui, ó, primeiro item, vamos descer ali, ó, acesso de viatura. Você não vai colar aquela tabela ali, né? Pelo amor de Deus, nossa, não cola a tabela, não cola a tabela. Coloca o item, alarme e detecção de incêndio. Até porque já pulei lá pro detecção, né? Detecção automática ali. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Gravar? Não. Onde é que eu cliquei aqui, gente? Eu faço experiência, tá bom? Né? Computador bom tem umas. Quando você aperta 2, 3 teclas ao mesmo tempo, ele abre essas coisas. Brigada de incêndio, aí você deixa claro, né? Brigada de incêndio. Brigada, tá? Botei bigrada. Brigada de incêndio. Chuveiros automáticos, se eu não me engano, não há necessidade, não há necessidade, nem coloca. Compartimentação horizontal e vertical, vai precisar. Compartimentação horizontal e vertical. Vai precisar de controle de materiais e acabamentos.
E o ideal é manter essa ordem, tá, gente? Manter a ordem que está aqui. Detecção automática de incêndio, então eu já passei. Elevador de emergência, vai precisar de acordo com o item 6 ali, né? Elevador, se o prédio for maior do que 60 metros de altura, se eu não me engano. Vamos ver se é ou 50 metros de altura. Ó, 60 metros de altura. Nesse caso, vai precisar. Então, vai precisar de sistema saída de emergência com elevador de emergência. Então, você vai ter que fazer uma análise da saída de emergência com elevador de emergência. Sistema de proteção por extintores. Sistema de proteção por extintores. Depois, sistemas de gás combustível. Sistema de gás combustível. No nosso caso é GLP. Tá? Gás natural você tem que ver se está passando ali a rede da SC Gás no projeto, tá, gente? Eu tenho até o mapa da rede de SC Gás em Balneário Camboriú, onde é que está passando. Mas, de maneira geral, a maioria das edificações não tem acesso à rede de gás GN, né? Gás natural. Aqui na nossa região, se for fazer projeto para Curitiba e outros, Rio de Janeiro e outros estados, já é mais fácil encontrar a rede de gás natural. Sistema hidráulico preventivo. SHP. Aqui, ó, sistema de alarme e detecção de incêndio, o pessoal chama de SAD, se eu não me engano, tá? SAD. Brigada de incêndio, não sei, saída de emergência. Saída de emergência é qual? Ai, me esqueci. Isso aqui é SAL? SAL é... SAL é sinalização de abandono local, acho, né? SAL. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Vamos olhar na IN09 aqui para ver se ele fala sobre isso. Deve ter. Deve ter. Vamos olhar na IN09. Sistema de saída de emergência. SE. Deve ser SE. Deve ter aqui no final que é nas abreviaturas, né? Não tem abreviaturas aqui, ó? Não, SE não vai dar certo. Espaço, SE, espaço. Deu 19, já melhorou. Qual é a abreviatura? Vocês lembram, gente, qual é a abreviatura de sistema de saída de emergência? Ai, ai, ai. Vamos ver se ele fala aqui no SS, que saída de bloco não. Terminologias. Gente, eu vou colocar SE, tá? Eu não tenho certeza. Saída de emergência. Extintores. Esse... Não. Será que o sistema de extintor extintor é? Ah, meu Deus do céu, a minha memória. O alemão tá me fazendo sistema de proteção por extintores. Vamos ver se ele fala aqui as siglas aqui, ó. Tem terminologia e siglas aqui. 3. Aqui, ó. SPI. Ah, sistema de proteção por extintores. Era para ter terminologia e sigla na IN09 também, né, bombeiro? Poxa.
Vamos lá. SPE. Né? Então, note que cada um tem um SPE, NSI. Não fala de saídas de emergência. Vamos ver aqui na IN09 para ver. Tinha que ter uma siglas, né? Vamos ver se tem siglas aqui na terminologias do objeto, não fala em siglas coisa nenhuma. E aí ele fala de elevador de emergência aqui, tá vendo? Por isso que eu coloquei saída de emergência com elevador de emergência, né? Aqui no memorial. Vamos olhar aqui. Eu fechei não, né? Eu não ia fazer essa bobagem, né? Não, não fechei. Iluminação de emergência, com certeza. Com certeza. Iluminação de emergência nas saídas e nos corredores e acessos. Saídas, corredores e acessos, não nas áreas privativas, residenciais, não há necessidade. Sistema de iluminação de emergência, que é IE, se não me engano, tá? O SIE, acho que é IE. Bom, vamos ver lá na IN, ver se ele tem também. Vamos ver se ele tem. Vamos procurar IN de sistema de iluminação de emergência, IN11. Ver se ele fala de siglas aqui. Ele fala siglas. Toda norma tem siglas, menos a SIE, iluminação de emergência. SIE, que é a sigla de Sistema de Iluminação de Emergência. SIE. É bom você fazer isso, tá? E deixar claro, porque o bombeiro está bem acostumado com essas siglas, tá? Ele lida com essas siglas o dia todo, né? Então é importante você deixar o seu memorial numa linguagem que seja fácil para ele. Eu vou fechar aqui, vou fechar aqui. Vamos ver aqui. Plano de instalação elétrica de baixa tensão. Deixa aqui, ó. Instalação elétrica de baixa tensão. Aqui é só mais verificações e especificações, tá, gente? Bombeiro ainda acho que não está exigindo que você entre com o projeto elétrico, mas você tem que deixar claro, fazer alguns diagramas, mostrar como é que será feita a ligação do DPS, principalmente, né? Dos DRs e tudo mais, né? Você tem que deixar claro que será utilizado esse tipo de coisa. E quando você são em bombas de incêndio, aí tem que deixar mais claro ainda como é que é a ligação do sistema de bombas de incêndio. E vai ter sistema de bomba de incêndio, né? Nesse caso aqui, porque é mais de 15 pavimentos. E quando é mais de 15 pavimentos, no sistema de rede hidrantes, precisará de mangotinhos. E mangotinho, a gente sabe que vai precisar de uma bomba ali de pelo menos uns 8 CVs de potência, né? Pelo menos uns 8 CVs de potência. Já fiz 1.500 cálculos de mangotinhos e sempre deu esse valor. E SAL, né? Que é sinalização para abandono de local. Saídas da emergência eu já falei, porque precisa do elevador de emergência, então vem aqui SAL, que é Sistema para Abandono de Local. Também das áreas, dos corredores, acessos e circulações, né? Que é o SAL. Bom, gente, você resolvendo todos esses aqui, né? Resolvendo todos esses aqui, você consegue finalizar um projeto preventivo. Nota que por isso que eu disse que ele é multidisciplinar. E às vezes não cabe todos os códigos numa mesma ART, né? Pode acontecer. Lembrando que tudo isso aqui, ó, sinalização de emergência, se você precisar botar a instalação elétrica também, como não sei se ele vai exigir o bombeiro, né? Que a RT tenha, que você coloque a RT de projeto elétrico, eu acredito que sim. Sistema hidráulico preventivo, gás combustível, enfim. Tá? Essa questão da instalação elétrica é novidade, tá? Não era pedido, não. Tem bastante novidade nessa nova normativa. Bom, terminando aqui, é claro que a gente passa para o item
quinto. O item quinto, gente, você tem que definir definição da carga de incêndio. Definição da carga de incêndio, aí você vai olhar aqui na IN-03. Aqui a gente olhou aonde? Na IN-001, IN01, traço, parte 2. Deixar claro que isso aqui é parte 2. E aí você pode colocar aqui nessa IN parte 2, você pode até colocar tipo um título, né? Do tipo segundo a IN01 traço parte 2 anexo, vê se é anexo C ou anexo D, né? Porque anexo D eu acho, porque passou anexo C também. Isso também é anexo C. Os dois são anexo C. Anexo C. Serão previstos os seguintes sistemas preventivos e de segurança. Vou botar melhor, né? Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Prevenção e combate a incêndio. Os pontos. E aí você preenche aí, faz, né? A sequência A, B, C, D, blá, blá, né? E aí tá feita. Feita aí uma parte do memorial, tá vendo? O memorial. Note que o projeto preventivo contra incêndio, a gente não lançou nada no projeto e já tem bastante coisa escrita, né? Não, a primeira coisa que se faz é essa análise aí, né? E agora a gente vai fazer outra análise, né? Que é a carga de incêndio. A carga de incêndio é IN03. E a IN03, vamos lá no na nossa IN, aqui, ó, IN03, e fala da carga de incêndio. Essa é uma norma nova, tá? Ela foi no mês 2 aí de 2020, né? Ela está vigente. A norma muito nova, recente, e ela trocou algumas partes, ela trocou. Ela praticamente extinguiu, né, o uso dos termos risco leve, médio e elevado. Eles colocaram em função da carga de incêndio, né? Em função da carga de incêndio, que ela pode ser, né, ela pode ser considerada, por exemplo, uma carga de incêndio desprezível, que está dizendo aqui, quando for menor do que 100 megajoule por metro quadrado. E aí você tem algumas classificações. Você pode até classificar aqui, não tem erro. Edifícios residenciais multifamiliares normalmente cai aqui, ó, edificação de carga baixa, tá? Carga de incêndio baixa. Por quê? Porque a gente pode fazer essa verificação de maneira probabilística e de maneira determinística. E ainda uma carga de incêndio específica, né? Específica, probabilística e determinística. Basicamente, a gente vai trabalhar com duas, que é a probabilística e a determinística. Tá? A probabilística, você vai ter que fazer um cálculo. Tá? O cálculo e mostrar uma planilha que você chega no final com o valor lá em megajoule por metro quadrado, que vai determinar ali a carga de incêndio.
tá? E normalmente edificações complexas, né? Edificações complexas acabam necessitando desse tipo de cálculo. Porém, você pode fazer de maneira também determinística, tá? Determinística, ou seja, já conhecemos o tipo de edificação, uma edificação residencial, privativa, multifamiliar. Então você tem uma tabela aqui que vai dizer que as edificações do tipo A2, elas têm essa carga de incêndio. Então você pode escrever, tá? De acordo de acordo com a IN-03 em seu anexo C ou B aqui? Vamos ver. Anexo B. Anexo B. Edificações com ocupação tipo A2 possuem uma carga de incêndio de 300 megajoule por metro quadrado. Pronto, tá aí. 300 megajoules por metro quadrado. Então a gente pode colocar classificada como carga de incêndio baixa, né? Como carga de incêndio baixa, se a gente olhar aquela especificação aqui em cima, né? Carga de incêndio baixa, tá? Porque ela está menor ou igual, né? Menor ou igual. Então, carga de incêndio baixa. Você pode até colocar aqui, ó, de maneira determinística. Possui, né? Possuem, né? Possui, de acordo com anexo B, anexo B, edificações, vou botar aqui, né? Edificações, né? Fica melhor escrito, né? Com ocupação, faltou cedilha. Edificações com ocupação do tipo A2, de maneira determinística, possuem, né? Agora sim, possuem uma carga de incêndio de 300 megajoule por metro quadrado, classificadas, então, com carga de incêndio baixa. Bom, aqui está já feita a classificação. Essa classificação é importante porque ela vai influenciar no projeto de extintor, tá? No projeto de extintor e no projeto hidráulico preventivo, tá? E acho que só, de maneira geral, deixa eu botar vermelho aqui mesmo, vermelho e um negrito. Ah, mas se for precisar de Sprinkler, gente, Sprinkler tem outra classificação e aí essa norma catarinense ela remete à norma brasileira. Você é obrigado a fazer o projeto preventivo seguindo ali as normas brasileiras para projeto de Sprinkler. Para projeto, no caso de rede hidrante, você vai usar esse valor aqui, tá? Para poder classificar. Certo? Feito isso, nós estamos aí já com quase 1h30 de aula, né? Feito isso, a próxima etapa é sistemas preventivos, né? Que é o 6. Sistemas preventivos, 2 pontos. E aí, claro, sai daqui 6.1, vamos ver se ele vai 6.1, aí você vai colocar ali acesso à viatura, vai olhar a norma e vai colocar as especificações da norma com acesso à viatura. No caso, né, as especificações, tudo que você não vai copiar e colar, né?
Você vai ler, interpretar e parafrasear aqui os itens dessa norma que remetem a seu projeto. Tá? Normalmente eu faço isso. Eu pego e coloco tudo aqui. Algumas coisas você não precisa colocar, porque tudo que... Bombeiro, a regra é a seguinte, né? Toda norma tem que estar no projeto. O memorial descritivo faz parte do projeto. Então, de maneira geral, você vai ter notas no projeto, né? Algumas notas importantes, mas algumas especificações estarão no memorial descritivo. Você coloca uma nota importante lá no final da observação, na nota de cada prancha, dizendo que o memorial descritivo é parte integrante do projeto, e no memorial, nas considerações finais, eu sempre coloco que o projeto é parte integrante do memorial descritivo. Então, eu amarro, né, o memorial descritivo ao projeto. Tá? E, de maneira geral, é o seguinte, né? O que está na norma tem que estar no projeto. Ou em desenho, em forma de desenho, ou escrita. Né? Então, por isso que existem as notas. Algumas coisas, do tipo, a resistência à tubulação tem que ser maior do que não sei quantos bar, por exemplo. Isso é uma coisa que tem que estar escrita, você não vai desenhar isso. É uma informação que tem que estar no projeto, mas não vai ser desenhada. Mas, por exemplo, a cor da letra, o tamanho da letra, de repente você faz um detalhe, você se aproveita do detalhe e usa isso. O CADhydro, gente, eu vou abrir ele aqui para vocês. Eu não previ isso, né? Então, eu sempre estou mexendo, então é possível que eles não estejam funcionando, mas eu acho que tá. O CADhydro, de maneira geral, ele vai ter muito detalhe de prevenção e combate a incêndio, tá? Muito detalhe. Então, deixa ele abrir aqui. Abrir o AutoCAD, meu AutoCAD, beleza. Vou abrir um projeto novo, deixa eu fechar aqui o meu projeto antigo. E aí eu tenho aqui, ó, CADhydro montador, né? CAD montador. Se você vir aqui, ó, no catálogo e colocar aqui, ó, incêndio, você tem muita coisa relativa a incêndio, inclusive aquela questão que eu falei para vocês de materiais e revestimentos, né? Que aí eu tenho que botar no modo simplificado. Então, eu tenho lá piso em combustível, piso derrapante, para você simplesmente colocar no projeto e deu, tá? Tá feito já. Já sai na escala certinha, no tamanho certinho, sem se preocupar. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, material, plano de emergência, né? Se você quer fazer plano de emergência, né? Como é que você vai ter lá o ponto de encontro, o símbolo de GLP, quero botar um símbolo de GLP lá no plano de emergência. Tá aqui, ó. E já tá desenhadinho, gente, é só você fazer uso, né? Eu quero, por exemplo, identificar que aqui tem uma escada, né? Que é aquele pontinho, que é a bolinha da escada. Isso aqui também sai de acordo com a escala, e você pode também mexer na escala para que ele mexa no tamanho. Por exemplo, aqui eu tenho o hidrante de incêndio, né? A simbologia de hidrante de incêndio, ó. Ele fica para você colocar no projeto, você sai colocando, e enfim, né? E depois você tem como escalar e tudo mais. E, gente, olha, pasmem, eu tenho aqui no CADhydro também uma parte que aqui é só de incêndio Santa Catarina, tá vendo? E aqui eu tenho que trocar para o detalhado. Por quê? Porque eu tenho detalhes, tá, de placas de saída, detalhe, eu quero saber, detalhe da altura da placa em relação ao piso, detalhe da placa de saída com indicação de saída com seta, né? Com a seta branca, que vamos ver aqui, ó. Na verdade, quando é fundo preto, fundo branco, ele fica preto, mas com fundo preto ele fica branco. Então, é isso aí, mas é branco aqui, tá? Enfim, tem aqui, por exemplo, detalhes de SHP. Inclusive SHP novo, tá? Por quê? Porque tem itens aqui, ó, que não estavam no SHP antigo. Então, por exemplo, aqui que é um mangotinho, né? Sistema de mangotinho tipo A e tipo B aqui, ó. Que é basicamente aquele desenho que tinha na norma. A gente redesenhou tudo, né? A gente acabou... chupando o desenho lá, pegando o desenho que estava na norma e digitalizando, né? Colocamos o PDF e desenhamos por cima. Bem bacana aqui, gente. O desenho já está pronto, é só utilizar, né?
No caso, o hidrante de recalque, agora que não é mais no piso, ele é, por exemplo, embutido, né, dentro do abrigo, por exemplo. Então, note que já tem vários detalhes. Eu tenho todos esses detalhes aqui também no nosso site da empresa, né? Eu tenho esses detalhes todos aqui em Revit, tá? Então você consegue inserir esses detalhes em cima da prancha. Lá no Revit, você pega esse detalhe em DWG, que não é DWG, né? Tá lá com, tá com linha de detalhe, né? No caso, linhas simbólicas e tudo mais. No Revit você consegue puxar esses detalhes prontos para a prancha, sem precisar ter que ir lá e fazer as anotações em cima do modelo, tá? Você ganha tempo, né? Um ganho de tempo, você se preocupa só em modelar e depois joga os detalhes genéricos. Só tem a preocupação de ver que se o detalhe genérico está de acordo com o modelo, né? Só isso. Mas dá uma agilidade tranquila. Aquelas pessoas que são mais ativistas do BIM não vão olhar para isso aqui. Eu falei em Revit com desenho assim, vão ter um treco, né? Tem os ativistas, né? Que não aceitam desenhos 2D em projeto de Revit. Bom, para vocês não serve. Para vocês não serve. Para quem quer ter agilidade, quer colocar um detalhe rapidinho, né? Só se preocupa com a modelagem, coloca o detalhe rapidinho, para isso serve, né? Você tem lá um modelo, às vezes só uma caixa, não precisa nem ter tudo dentro, você já precisa projetar com rapidez, com agilidade, até porque precisa da entrada dos órgãos públicos, e depois você pode, depois de você fazer a entrega do projeto de aprovação, você pode ali trabalhar em cima das anotações e, enfim, da modelagem e refinar a modelagem. Né, você pode trabalhar com dois níveis de detalhe no projeto preventivo, né? Um nível de detalhe mais simples e o outro mais complexo, né? Digamos simples, um LOD 200 para o preventivo, um LOD 200, que só precisa de simbologia, né? O projeto preventivo é um projeto simbólico, e depois você consegue lá transformar ele para obra para um LOD 400. LOD 200 para impressão, LOD 250 ou até 300 para impressão, não, para impressão e aprovação. E aí para modelagem, né, para Clash Detective e aí o uso do BIM na sua essência, você daí pode transformar ali para um LOD 400 com mais tempo para poder modelar, né? Para aprovar você precisa da entrada rápida, até porque o bombeiro não analisa isso do dia para noite, tá certo? Feito, ó, bastante detalhe de graça, gente, de graça, tá lá, ó, é só fazer download, instalar e usar, tá? Fechou? Vamos lá. Então, continuando aqui, sistemas preventivos, aí você começa, na nossa disciplina, gente, eu vou cobrar apenas 3 sistemas preventivos, tá? 3 sistemas preventivos. Você vai fazer o sistema preventivo de proteção por extintores, nossa disciplina de hidráulica, né? Então ela vai valer apenas para 3 sistemas preventivos. Não vou chamar de A, não. Será que chama de A? Vou deixar A. Sistema preventivo por extintores. Aí você vai aqui, você vai se deleitar, né? Vai pegar a norma de proteção por extintores e vai fazer aí as suas considerações acerca do projeto preventivo de extintores, detalhar quais são os extintores que você vai utilizar, o porquê, enfim, o método que você vai usar para fazer o planejamento, né? Lembrando que tem aquela questão da distância máxima a ser percorrida, extintores sobre rodas, se você vai fazer uso ou não vai, extintores de maior capacidade, no caso, se você estiver fazendo aí uma área industrial, você pode, de repente, não usar o de 4 kg, especificar para usar o extintor de 6 kg, porque é uma área onde os operários são, que é uma área, de repente, onde tem ali um treinamento, né? As pessoas que trabalham ali são pessoas fisicamente aptas, né, a pegar um extintor de 6 kg, por exemplo, e também são pessoas treinadas, né, com brigadista de incêndio e tudo mais, você pode aumentar ali, e aí você pode fazer todas essas considerações aqui no memorial que tiver aqui, que é a hora de você chegar no bombeiro e dizer assim, ó, eu adotei isso por conta disso, disso e daquilo. O bombeiro pode até discordar, tá? Mas ele vai entender o porquê que você colocou o extintor de 6 kg. Porque se você simplesmente colocar extintor de 6 kg e não justificar o porquê, ele vai dizer assim, não, está de acordo com a norma, está indeferido.
Agora, se você justificar, ele vai dizer, né? Aí corre o risco, tá? Porque quando você justifica as suas decisões de projeto, tá tudo certo. Ele vai olhar e tá perfeito. Quando você não justifica e ele indefere, gente, é bombeiro militar, né, gente? Eles são, né? Você não justificou, sabe o que ele vai pedir para você fazer? Ah, faz um ofício e me encaminha. Pô, você tem o trabalho de encaminhar o ofício. Se tiver escrito aqui, mesmo assim ele reprovar, você pede apenas uma reconsideração, porque já está a solução já está já foi especificada no projeto, né? Então você tem ali um formulário de reconsideração, você mostra que o porquê. Primeiro você vai conversar numa consulta técnica, né? Eventualmente ele pode simplesmente, tá, tudo bem, já está no projeto de aceitar, ou ele pode pedir para você formalmente entrar com o pedido de reconsideração, e aí você entra e tá tudo certo, não precisa lá explicar o porquê, porque já está explicado. Tá? Então aqui você vai detalhar, pontinho, pontinho, pontinho. Tá? E eu vou botar isso aqui de vermelho, porque é o que precisa detalhar. B, sistema hidráulico preventivo, SHP. Tá, gente? Aqui também você vai detalhar. Então, aquele negócio de cor, de tubulação, pressão, você pode escrever tudo aqui, né? Pode escrever no memorial. E depois eu sempre aproveito o memorial, né? Na prancha eu copio aqui e coloco lá no, né? Ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Chego aqui, copio aqui, né? Dá um Ctrl C, venho no meu projeto, venho aqui, ó, no Home, né? Tem aqui, ó, text, eu tenho text, multitext ou single text, né? Então eu pego o multitext, abro uma janela e aí eu venho aqui e dou Ctrl V nesse texto aqui. Olha só que beleza. Às vezes ele fica pequenucho, né? Ficou pequeno demais. Aí você pode trabalhar com escala, né? Vou dar um SC de 100, por exemplo, aqui. Vamos ver aqui, dá dois cliques, olha só. Olha que coisa linda, né, gente? Tá feito aí. Você coloca lá no seu projeto, né? Você tem opção de controlar aqui, ó. Colocar no projeto, em cima do carimbo, né? Em cima do selo, lá no canto, notas. Você vê aqui no projeto, notas. Não gostei do A aqui, né? Lembrando que ele mantém aqui, né, a formatação do Word. Isso aqui é interessante, né? Notas. E aí você tem aqui o detalhar, enfim, tudo. Aqui basicamente você pode... eu quero selecionar aqui, quero diminuir o espaçamento entre linhas aqui, ó, 1x, ó. Mas eu posso aumentar 1x,5, posso, entendeu? Ou 2x,5, né? Nesse caso é 1x normalmente, né? Se tem 1x é suficiente. Ó. Aí, coisa linda, né, gente? Tá feita aí a nota do projeto, porque se você fez no memorial, você já tem a nota do projeto. E assim, ó, o que acontece? Às vezes está escrito aqui, mas você conseguiu um detalhe que representa aquilo que está escrito e você pode apagar. Porque se tem um desenho, se está desenhado, não precisa estar no texto, né, nas notas. Se quiser deixar nos dois, eu não gosto porque vira redundância, né? Eu não gosto de deixar um projeto redundante. Eu gosto sempre de deixar o desenho ou no desenho ou no... Até porque diminui as notas, fica mais fácil de ler. No memorial eu deixo tudo. Mas na prancha eu deixo apenas o que não está desenhado. O que está desenhado na prancha eu tiro do memorial, das notas. Tá? Tiro das notas, não do memorial, deixo no memorial, tá? Sistemas preventivos. Depois o item 7, né? Você vai ter aqui o B, C, e vai ter deixa eu botar para frente aqui, ver se ele vai botar, deixa eu ver aqui. O BC, por exemplo, né? C ponto. C ponto, aí você vai ter aqui o sistema de gás canalizado, que faz parte da nossa disciplina aqui, né? Sistema de gás canalizado. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, né? Que será gravada em função também do coronavírus, mas é claro, eu vou aproveitar isso para
para posteriori, né? Não vou... Tem que aproveitar as oportunidades, né? Não é verdade? Então, aproveitar isso para posteriori. Fechou? Então, sistema de gás combustível, GLP, também tem que detalhar. Aí você vai falar tudo sobre o GLP, fazer os cálculos, enfim, todos os cálculos você vai fazer aqui também, né? E parte dos cálculos eu também coloco no memorial, na prancha, né? Parte dos cálculos eu coloco na prancha. Faço aqui, aí o cálculo eu deixo redundante aqui e na prancha. 7 aí, no último 7, eu faço ali as minhas considerações finais. E não pode esquecer de um item das considerações finais, que eu vou botar aqui um A, né? A ponto, né? Mas não é o A ponto. O projeto, as pranchas do projeto preventivo fazem parte integrante deste memorial. Fechou aqui. As pranchas do projeto preventivo fazem parte integrante deste memorial. E aí, é claro, aqui, ó, uma coisa importante, né, na caracterização do imóvel, quadro de áreas, e seria interessante você colocar aqui, ó, o item pranchas. E aí você vai dizendo que a prancha, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, eu vou botar um pouquinho para frente, tá, gente? Ó, prancha I. Então tem a prancha I, né? Eu vou chamar aqui de IC01, que é a prancha de incêndio 01, né? Essa prancha normalmente é a planta de situação e locação. Não pode deixar de marcar a entrada, o HR, né, o hidrante de recalque, marcar também o GLP, né? Onde é que é a central de GLP? Marcar a central de GLP. Então a gente marca ali basicamente o hidrante mesmo, o hidrante de recalque e também a central de GLP. Eu acabo também marcando a reserva, o reservatório, né? Que fica bonitinho. Mas eu não vejo necessidade de marcar reservatório. O meu tem que saber certinho qual é. Às vezes tem saída para as duas ruas, né? Você tem duas ruas ou uma esquina, o meu tem que saber qual é a esquina que está o de recalque, não vai olhar isso na planta do térreo. De repente, na planta de situação e locação, ele já sabe que tem que chegar por tal rua e vai estar lá o hidrante de recalque, né? Na prancha AIC01. Aí você vai começar depois de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então você vai ter aqui, ó, AIC02, que vai ser, no nosso caso, a planta baixa, subsolo, né? Subsolo. Essa aqui é da escala 1 para 50, tá? E tem que ser escala 1 para 50. Pode ser 1 para 75, 1 para 100? Pode, gente, mas tentem sempre deixar na escala 1 para 50. A norma do bombeiro tinha, na revisão passada, tinha assim, ó, ou a escala é 1 para 50 ou 1 para 100. Aí eu fiz o projeto na escala 1 para 75, porque, poxa, eu queria deixar mais perto da escala 1 para 50. O bombeiro não definiu porque não estava na norma. Eu falei que o negócio é triste, né? Depois eu tive que ir lá negociar, pô, mas, pô, é um saco, né, cara? Pô, complicado, mas faz parte. Mas eu vou falar que eu tive alguns dissabores, né, com bombeiro no passado, mas as minhas últimas experiências foram interessantes, assim, tá? E os meus dissabores, na verdade, foi com um analista só, tá? Mas assim, eu não desrespeitei ele, nada. Fui desrespeitado e fiquei quieto, né? Porque é isso aí, faz parte. Fui desrespeitado, prejudicado e fiz que ainda. Eu me lembro que num projeto que eu fiz, só para falar para vocês, né? Na época que o bombeiro ele fazia análise
julgavam o nosso dimensionamento. Então eles calculavam, né? Aí eles tinham um sisteminha para cálculo de hidrante. Né? Tinha um sistema lá que eles digitavam para cálculo de hidrante. A gente aprendia a calcular hidrante aqui na disciplina. E aí eu fiz o cálculo, né, para uma academia importante em Balneário Camboriú. Fiz o cálculo para academia importante em Balneário Camboriú. E aí veio no indeferimento do projeto. Ó, o cálculo do SHP está errado. Aí eu fui lá, peguei o projeto. Fiquei 3 dias olhando o cálculo. E não achava o erro. 3 dias refazendo, dava sempre o mesmo resultado. Até que eu falei, pô, tá certo o cálculo. Vou lá conversar com ele de novo. Aí marquei lá uma hora, né, aquele negócio todo, lá em Balneário Camboriú, marquei uma hora. Cheguei lá, o cara me mostrou, não, é que eu fiz o cálculo aqui, tá vendo aqui o nosso relatório? Aqui, nosso relatório de cálculo tinha que dar não sei quantos metros, o senhor deu tantos metros. Falei, tá, deixa eu dar uma olhada no relatório. Na hora que eu olhei o relatório, o cidadão teve a audácia de trocar os milímetros da mangueira pelo comprimento da mangueira. Então a gente tinha lá um campo no software que ele usava, que era para escrever 30 metros de comprimento de mangueira. Ele escreveu 38 referente aos milímetros do diâmetro da mangueira. Então ele colocou 38 no campo que era 40 de comprimento, ele aumentou o comprimento da mangueira, e no campo que era para digitar 30 milímetros, no campo que era para digitar 38 milímetros, que é o diâmetro da mangueira, ele digitou 30. Então ele diminuiu o comprimento da mangueira, diminuiu o diâmetro da mangueira e aumentou o comprimento. Então a perda de carga da mangueira ficou violenta. Perdeu ali, da mangueira que normalmente ali no primeiro cálculo perde mais de meio metro de coluna d'água, ele estava perdendo 1,5 metro de coluna d'água quase. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, não creio. Não creio. E, peraí, mas tá errado. O cara nem pediu desculpa, analista. Ah, tá bom, entrega o projeto assim que a gente aprova. Como se você vai fazer favor para mim para aprovar o projeto, entendeu? Tipo assim, ó, se satisfaça em aprovar o projeto. Fique feliz em aprovar o projeto. Ou seja, perdi 3 dias da minha vida. Perdi uma moral com o proprietário, porque o proprietário viu o indeferimento. Pô, esse engenheiro não sabe calcular rede hidrante. Né? Enfim. O que o bombeiro perdeu? Nada. Né? Essa foi a minha experiência. Vou reclamar? Não. Reclamar é capaz de ser perseguido ainda. Então, é assim. Mas isso não, sabe, não é porque enfim, foi um dissabor meu. Teve outro dissabor que me fez também eu partir para a área da educação, né, e trabalhar mais com consultoria do que... Esse foi pior ainda do que... Né, foi pior ainda, mas eu não vou comentar aqui porque pode gerar processo. Também em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú foi triste. Tem cada história que só poder, meu. É isso aí. Aí C02, planta baixa subsolo, aí você vai indo, né? Terra, em todas as plantas baixas, tá? Todas as plantas baixas você vai indo. Depois você tem prumadas e detalhes. Alguns colocam prumadas e detalhes na mesma prancha, tá? É possível, tá? Prumadas e detalhes. Só que aí você tem prumadas e detalhes de SHP barra SHP barra SPE, né, extintores e hidrantes, prumadas e detalhes de sistema de iluminação de emergência, se acho que é isso, né? Opa. Acho que é SI, né? Sistema de iluminação de emergência. Dá para fazer, não. É bom separar, né? É bom separar. Mais detalhes SI e prumada.
Ainda prumadas e detalhes, né? Prumada e detalhes, né? Prumada no singular. E detalhes SAD, que é o Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio. Tá? Enfim, e aí teria mais um, que é prumadas e detalhes de SHP, de SPCDA, né? De SPCDA, que é Projeto de Proteção contra as Descargas Atmosféricas, que não faz mais parte do preventivo, então esquece. E alegria. Alegria isso aí. Não precisa fazer o projeto. Aí você vai em todas as pranchas e você deixa claro. Ah, não pode esquecer aqui, vai ser IC, né? Tem que botar o número da prancha aqui, né? IC, vou chutar aqui, né, gente? Vou chutar, tem 24, IC 25, por exemplo. Prumadas e detalhes de. Aí você tem lá IC 26. Não chega a isso, tá? Porque tem um pavimento tipo, né? O pavimento tipo ele é danado, né? Ele tem repetições. Então você tem a IC25, IC26. Então não vai ser 25, vai ser 15, IC15, IC16. Vai depender da quantidade de pavimentos tipo que você tem, né? Às vezes você tem pavimentos tipo diferenciado, diferenciado 1, diferenciado 2, duplex, enfim, depende da quantidade de pranchas, né, que você vai ter e a quantidade de repetições que você tem de prancha, você vai diminuindo a quantidade de pranchas totais. E C, isso aqui, gente, ó, não tem certeza se vai dar essa numeração, tá? Aqui, então, só para deixar claro, para deixar. Então, você tem aqui, ó, caracterização do imóvel, ou você pode dizer, ó, caracterização do projeto. Chama de projeto, né? Caracterização do projeto. Informações do formulário, descrição, quadro de áreas e pranchas. Fica melhor. Aí você tem a 4, a 5, a 6 e a 7. Coisas finais. Fechou. Tá aí, gente, ó. Primeira etapa do projeto preventivo, as considerações iniciais acerca do projeto preventivo contra incêndio. Tá? Então, na nossa próxima aula, eu vou colocar aqui, gente, ó, eu tenho um vídeo, tá? Que é meu vídeo no meu canal do YouTube, em que eu falo sobre a N03 aqui, ó, do cálculo da carga de incêndio, tá vendo? Eu tô fazendo o cálculo da carga de incêndio, calculando direitinho. Então, nesse caso, vale a pena vocês olharem esse vídeo. Eu vou colocar aqui, deixa eu vir aqui, eu vou compartilhar ele, copiar, vou colar ele aqui, ó. Colar ele aqui para vocês verem. Olha só, eu vou fazer o seguinte, gente. Vou fazer o seguinte. Eu vou salvar esse texto aqui, ó. E eu vou deixar nas descrições do vídeo do canal do YouTube, até porque esse vídeo eu pretendo deixar ele gratuito, tá bom? Deixar ele gratuito para todos verem, porque é uma parte introdutória de prevenção e combate a incêndio que vale a pena as pessoas saberem, né? Ou, né, enfim. Eu vou deixar gratuito até para mim poder, algum bombeiro poder questionar alguma coisa que eu disse, ou achar que falei de maneira, né, enfim, não leve para o lado pessoal, tá, pessoal? Ou bombeiros, não é para pessoal, foi só um de sabor, comentei que para ver como as coisas acontecem. É melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos próprios erros. Eu aprendi com o meu próprio erro, né? Então, por isso que eu falo os meus erros, né? Eu aprendo as minhas experiências para que as pessoas aprendam com os meus erros, para que não cometam o mesmo erro que eu. Então, se você for ver, eu sou extremamente, né? Você pode achar, mas você mais uma pessoa de salvamento, deixa eu ver, procurar. Vou salvar aqui aonde? Em projetos, não, cursos. Cursos, projeto hidrossanitário e preventivo, não. Projeto hidrossanitário live, web. Aqui não, vou salvar aqui. Tá?
Vou colocar aqui aula 01 PPCI. PPCI, aula 01 PPCI. Vou salvar. Tá aqui, ó. Vai estar aqui essa questão dos artigos, né, da Constituição. Interessante para vocês olharem, né? E vai ter uma espinha dorsal aqui de como é que tem que ficar o memorial. Certo? No trabalho de vocês, contratante sou eu. Moacir, né? Sou eu, professor Moacir. Eu sou o contratante. O pagamento de vocês será em forma de nota. Professor Moacir, e aí eu vou colocar aqui, botar um pouco para frente, aí você. Aqui, tá? Fechou, perfeito. Vou salvar. Esse texto todo aqui eu vou colocar porque, né, nas descrições do YouTube, vai estar lá, tá certo, gente? Então, em breve nós teremos essa aula disponibilizada no YouTube de maneira gratuita. Então, vocês poderão acessar no meu canal. Não se esqueçam lá de seguir, né? Compartilhar, se inscrever, apertar sininho, sei lá, cara. Eu não sirvo para isso. É igual para pedir voto. Deve ser triste pedir voto, né? Eu não sirvo para política também. Não sirvo. Já tentei uma vez, mas não sirvo, não consigo. Não tenho essa habilidade de pedir as coisas. Né? Então, se você gostou do que eu falei, vai lá e ajuda o professor, que dá trabalho fazer isso. Tem aí a boa intenção de deixar esse conteúdo de maneira gratuita, para que todos aprendam alguma coisa, ou possam discutir comigo, né? Então, bombeiros, por gentileza, se você tem alguma consideração, alguma coisa boa para falar, alguma novidade, alguma coisa que contraria o que eu disse, porque eu não sou dono da verdade, tá, gente? Como eu falei, eu dei muito. Os últimos 4 projetos que eu tenho do bombeiro, aqui em Itajaí, eu aprovei de primeira, gente. Não teve nem deferimento. Então, eu não tenho muito de sabor para falar. Na verdade, os últimos mesmo foram perfeitos para mim. Eu fui lá, entrei com o projeto, aprovei de primeira. Assim, então quer dizer que o proprietário ficou, o arquiteto que me contratou ficou feliz da vida, né? Porque ele sabe que demora. E de repente aquele procedimento administrativo, né? Que às vezes empaca o habite, né? Quer dizer, o alvará de projeto, o alvará de construção, eu consegui rapidamente. E isso me deu uma moral gigantesca com alguns clientes meus. Só que aí eu tive um dissabor muito grande. Por conta do Corpo de Bombeiros, eu praticamente desisti de fazer projeto. Eu não vou comentar sobre esse. Esse aí eu não vou comentar. Esse tem até processo na justiça. É um negócio doido. Enfim. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apertar lá os botãozinhos lá que tem. Senta o dedo. Senta o dedo no compartilhamento lá para ajudar o professor. Que eu preciso de bastante ajuda. Eu preciso chegar a 1000 inscritos, gente. Quero chegar a 1000. Quero bater essa meta de 1000. Falta só 40 e poucos. Né? Então, compartilhem nas suas redes sociais aí para que os seus amigos possam entrar e ajudar. Tá certo? Valeu, meus amigos. Valeu. Um abraço. Tudo de bom. Parei a gravação. Valeu. Tchau, tchau.